Bom dia a todas e a todos. Mais é a terceira reunião da Comissão Especial de Estudos que trata dos impactos do Rodoanel na vida da nossa cidade, no município de Guarulhos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença do Guilherme Bagatini, que aqui ele é gerente técnico do meio ambiente e que acompanhou a licitação da obra, ele vai explicar melhor. Gostaria também de agradecer a Associação dos Moradores do Haroldo Veloso, aqui com 4 moradores aqui representante, o presidente, o senhor José Russo, já falo o nome com apelido, que se falar só José ninguém conhece, é o senhor Ozimbo, a senhora Jovelina e o senhor Laércio, todos aqui presentes. Temos também da Associação do Tabuão, o senhor Samuel tem que assinar aqui. E se mais presentes estiverem representando alguma entidade ou se for morador da região, por favor, eu peço que procurem aqui o Tiago, nosso assessor, assessor da comissão, lógico, né? Para se identificar. Agradecer também a Taquigrafia, que já nos apresentou as 2 atas das 2 primeiras reuniões. Aliás, se a associação quiser cópias, é só se dirigir à mesa e pedir ao engenheiro Tiago. E também dizer que no dia 12 de abril, foi protocolado no dia 17, nós enviamos um ofício 007 de 2018 da Rodoanel para a DERSA, para o diretor-presidente da DERSA. E nós fizemos algumas questões que foram levantadas na reunião passada. Então, eu já estou orientando para que todos que venham falar digam o seu nome, o bairro, e também façam questões para, nesse momento, o Guilherme, que representa o meio ambiente, e ele já falou que aquelas questões que ele, por acaso, não tiver com muita clareza ou dúvidas, ou achando melhor consultar a técnica do meio ambiente, ele levará por escrito as questões e haverá uma devolutiva de forma técnica, né? Isso é muito interessante. Então, nós fizemos 5 questões, as questões da reunião passada, porque quero também dizer que, além das questões, nós já sugerimos ao diretor-presidente da DERSA 4 datas para que esta comissão, inclusive com representação de moradores, se assim o quiser, compareça à DERSA em São Paulo, e são as seguintes datas que nós protocolamos no dia 12, demos a data do dia 23 de abril, que é uma segunda-feira, ou dia 25 de abril, que é uma quarta-feira. Demos também a data do dia 30 de abril, que é uma segunda, ou dia 2 de maio, que é uma quarta. Essa comissão achou por bem marcar atividades externas nas segundas e quartas-feiras, porque isso não nos impedirá de participar das sessões ordinárias da casa.
Então, a primeira questão que foi elaborada foi a seguinte: o projeto do Rodoanel Norte, no trecho da alça do aeroporto Coab Haroldo Veloso, prevê a passagem das pistas de rolamento ao nível do solo, criando uma separação física entre parcelas do bairro Haroldo Veloso, com a geração de graves consequências à população local, no seu deslocamento diário, no acesso aos equipamentos públicos, escola, UBS, já instalados no local. Procurando minimizar impactos da obra no bairro, por qual razão o referido trecho do Rodoanel não foi feito elevado? Primeira questão para a Dersa. A segunda: como a Dersa pretende minimizar as graves consequências da divisão do bairro Haroldo Veloso? 3. Com a impossibilidade de transpor as pistas do Rodoanel, qual a alternativa para os pedestres da região? São previstas passarelas? Qual a localização das mesmas? Pergunta 4. Há previsão de um viaduto para transpor as pistas do Rodoanel neste trecho? Porém, o mesmo está ligando vias que, por enquanto, não existe e não se sabe se serão um dia executadas? Conforme chegou ao conhecimento dessa comissão, há um pedido da Prefeitura de Guarulhos no sentido de duplicar este viaduto, que passaria a ter 2 pistas de rolamento, com 2 faixas cada, e ligaria vias já existentes na região. Este pedido foi atendido? Está aprovado o projeto deste novo viaduto proposto pela Prefeitura? E depois, quinta questão que nós enviamos, já essas 5 questões, e as que por acaso surgirem hoje, nós também encaminharemos para que eles não possam dizer: ah, nós não sabíamos, né? Então, para que eles nos respondam, nós iremos lá com um objetivo muito claro, respostas concretas. E a quinta e última questão, que foi arrolada na reunião passada: no projeto atualmente aprovado, quais são as propriedades que serão desapropriadas? Os processos de indenização das famílias já estão ocorrendo? Esta comissão solicita dessa o acesso aos processos de indenização das famílias da região. Então, nós enviamos ao senhor Laurence Casagrande Lourenço e nós fizemos esse ofício no dia 12, e tem o protocolo da Dersa no dia 17 de abril. Então, é bom que toda a comissão, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, que queiram nos acompanhar, já tem essas 4 datas marcadas para uma possível ida da comissão até o local. Gostaríamos de agradecer também a todos os vereadores presentes aqui compondo na mesa, os que estão chegando, e dizer que nós vamos ter que começar, porque essa casa tem pouco espaço e nós temos outras comissões que aqui realizam reuniões. Queremos muito agradecer ao Meio Ambiente, ao Toninho da Farmácia, ao Moreira, ao Acácio Casaforte, Acácio Portela. Já estou pensando no Casaforte, que deve estar chegando. Não, eu não vou chamar o Luiz da Sede. Luiz da Sede é o nosso, dizem as más línguas, bom velhinho, mas ele, ou boas línguas, mas ele é uma pessoa muito dedicada. E então, nós vamos começar
a breve exposição. Podemos começar a exposição e logo em seguida abriremos para perguntas e, se possível, as perguntas não respondidas serão encaminhadas para o meio ambiente. Eu agradeço a participação de vocês e vamos ouvir agora o gerente técnico do meio ambiente, o senhor Guilherme. Tem que ligar, Guilherme. Embaixo. Só apertar aí em cima mesmo. Embaixo. Oi, bom dia a todos. Sou Guilherme, biólogo e gerente técnico da Secretaria de Meio Ambiente. Atendendo ao convite aqui da comissão, o secretário pediu para eu participar da reunião e, como eu não sabia exatamente a dinâmica aqui, então não preparei nada para apresentar para vocês. Mas, em linhas gerais, eu posso falar sobre as questões do licenciamento ambiental, do empreendimento Rodoanel. Então, para vocês terem uma ideia, os empreendimentos mais impactantes, por exemplo, rodovias, ferrovias, grandes obras de movimentação de terra, loteamentos, eles são licenciados pelo órgão ambiental estadual, que é a CETESB, né? As questões que passam para o licenciamento ambiental do órgão municipal são somente as questões de impacto local. No entanto, como a obra, o impacto de fato é no município, então o município é convidado, por força de legislação, a se manifestar no âmbito do licenciamento ambiental. Então, existe uma resolução CONAMA 237, perdão, e que no artigo 5º dessa resolução fala sobre o exame técnico do município. Então, nesse caso, para o Rodoanel, a gente se manifestou nos termos do artigo 5º dessa resolução. E aí é o momento, a oportunidade que a gente tem para levantar as questões que tenham relevância de impacto ambiental para o município. Então, a gente fez, em 2010 até 2012, a gente fez uma série de pareceres técnicos. Esses documentos continham as exigências do órgão ambiental municipal para a CETESB. Então, esses documentos foram encaminhados e essas exigências e condicionantes, elas são incorporadas no licenciamento do empreendimento. Um outro detalhe que é interessante é que esse tipo de licenciamento ele é trifásico. Então, a legislação ela estruturou esse licenciamento para a emissão de licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, na fase de licença prévia, você avalia a concepção, as linhas gerais, né? São as macrodiretrizes para o empreendimento. No caso específico de uma obra rodoviária, então são apresentadas macrodiretrizes, né? Que são as alternativas locacionais, e o próprio estudo, né? O estudo de impacto ambiental, ao final ele propõe uma alternativa que seja avaliada tecnicamente como a menos impactante, né? E aí o empreendedor recebe concedida a licença prévia. Passada essa fase, então eles aumentam o detalhamento dos estudos, né, e vão para a fase de licença de instalação. Inclusive como pré-requisitos para obtenção de licença prévia, atendimento de algumas condicionantes, para licença de instalação, perdão, o atendimento de algumas condicionantes que foram emitidas ou que foram incluídas na fase de licença prévia. Então, com a licença de instalação na mão, mais todas as autorizações ambientais, porque esse tipo de empreendimento, ele é muito impactante na medida que ele vai causar supressão de maciços de mata atlântica, intervenção em cursos d'água, movimentação de terra. Então, isso implica em você ter que fazer o licenciamento de áreas de apoio, de empréstimo de terra, ou áreas de bota fora, e isso, na prática, acaba afetando, né, a vida do entorno. Então, no licenciamento é prevista uma faixa de impacto direto para o Rodoanel. Então, eles tinham lá uma previsão de uma faixa de 130 metros, que era para a implantação do empreendimento propriamente dito, e uma área de influência indireta que passa aí imediatamente nas margens da rodovia. Em linhas gerais é isso, né? E
Em função desses estudos, então, o governo do estado publicou um decreto de utilidade pública, que é a faixa de domínio, onde é esperado que se implante o empreendimento. E essa faixa de domínio também ela pode ser revisada. Então, à medida que eles vão avançando no detalhamento dos projetos executivos, eles podem retificar ou até aumentar essa área decretada de utilidade pública, que é a faixa onde é esperado que seja implantado o empreendimento. Então, em linhas gerais, é isso. E, inclusive, o licenciamento ambiental para esses tipos de empreendimentos prevê, na fase preliminar, na fase prévia, a realização de audiências públicas. Essas etapas são todas acompanhadas de perto pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, o Rodoanel, para obter as licenças prévias de instalação, teve que passar por todas essas fases, né? E ficou essa questão da alça de acesso, que ela não foi licenciada no bojo lá do processo do licenciamento da rodovia de forma geral. Então, para vocês terem uma ideia, também lá na Secretaria do Meio Ambiente a gente não tem acesso. Eu não posso falar em nome do DERSA. Na verdade, em todas as oportunidades que a gente precisou de mais informações, a Prefeitura convocou o DERSA, que prontamente sempre se dispõe a vir atender, faz a apresentação, traz os técnicos para esclarecer as dúvidas. Eles alegam que querem fazer sempre a obra, sabem que a obra é impactante, reconhecem e alegam que querem implementar ou implantar o empreendimento da forma que seja menos impactante, né? Um outro aspecto importante é a compensação ambiental. Então, no Brasil, a gente segue o princípio do poluidor-pagador e toda vez que eu tenho uma interferência no meio ambiente, necessariamente tem uma compensação associada. Então, tem uma lei federal que chama Sistema Nacional de Unidades de Conservação e ela prevê 0,5% do valor total da obra como uma compensação ambiental, uma contrapartida pelos impactos ambientais que vão ser gerados pela implantação desse tipo de empreendimento. Além desse 0,5%, tem o plantio compensatório, que é uma outra compensação pela supressão da vegetação nativa e de árvores isoladas, se for o caso. Então, a gente persegue essas condicionantes. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, o Rodoanel está no final da fase de construção, então eles obtiveram uma licença de instalação e quando eles terminarem, à medida que eles vão terminando a construção, eles já têm que ir implementando essas medidas compensatórias e os plantios compensatórios. Como ainda não foi definido ou não foi formalizado nenhum projeto executivo, nenhum detalhamento para a alça de acesso, então eles, do ponto de vista do impacto ambiental, também ainda não foi pedida ou não foi implementada nenhuma medida de compensação ambiental. Seja essa compensação ambiental pelo 0,5% do valor total da obra, que inclusive já está depositado no Fundo Estadual lá de Meio Ambiente, ligado ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, e nem o plantio compensatório, que é a compensação pela supressão de vegetação nativa, né? Então, em linhas gerais, é esse o posicionamento, e é assim que o município, o órgão ambiental municipal, se manifesta nesse circuito aí do licenciamento. É isso, pessoal. Nós vamos agora fazer algumas questões dos vereadores e depois abrir para a população e a associação. Guilherme, eu tenho algumas perguntas. Você nos deu um informe técnico, aliás, você é um biólogo gerente técnico. Você nos deu um informe técnico do acompanhamento que você fez dessa licença prévia. Mas eu quero fazer algumas questões ambientais. O Rodoanel, ele impacta profundamente na cidade e também na mata. Na mata, nós sabemos que a Mata da Cantareira ainda possuía alguns animais, como pequenas oncinhas, e ali ele afetou a área do Cabo Sul, tinha chacareiros. Eu gostaria de ter mais informações concretas do impacto desta obra no meio ambiente. Eu sou defensora do meio ambiente. Por que que na Imigrantes foi feita tudo elevado e não houve nenhuma intervenção terrena, assim, no térreo? Inclusive, teve desabamento de túneis naquela região. É uma obra complicada.
Você diz que tem uma compensação, mas eu queria saber mais sobre essa compensação, tendo aqui em vista que a construção de uma obra, ela destruiu o acesso viário da área do Cabo Sul, né? Ali do Tabuão. Então, isso é um impacto ambiental. Quer dizer, os animais, a mata, você disse que tem um plantio compensatório. Mas eu sei que muitas das orquídeas que estão no orquidário aqui de Guarulhos vieram da Mata Atlântida, né? Vieram dessa região quando foi removida. Mas eu gostaria de saber mais esses impactos, porque não dá para se construir uma obra que vai resolver problemas viários destruindo o meio ambiente, porque vocês sabem muito bem que não é só os animais, você colocou muito bem que há um impacto sobre as nascentes, né? E Guarulhos tem problemas, tão poucas nascentes. E também eu queria saber se você tem conhecimento ou qual o impacto ali na região do Santos Dumont. Eu digo ali tem uma fazenda da Candinha que parou, que ia ser recuperada, uma fazenda da Candinha que tem resquício de uma pequena senzala na grande metrópole. Ali a obra foi parada por causa desses impactos. E há um impacto em cima da rua Martin Luther King, que é do lado da fazenda da Candinha, que também ali é uma região de chuchuzais e tal. Houve um impacto também econômico. Eu queria saber mais detalhes. E, finalmente, por que é que se permitiu que esse rodoanel baixasse ali naquela região? Por quê? Eu já quero dizer bem claro, eu fui deputada federal e acompanhei a questão da terceira pista. Há uma alegação da possível construção da terceira pista. Eu continuo afirmando que a concessionária Gru Airport não tem permissão de construção de uma terceira pista. Ora, uma região que vai ser adensada, ali no Marilena, nos Malvinas, chegando até o Haroldo Veloso. Como é que já se decide que vai ter terceira pista ou que vai baixar por causa da terceira pista? Isso não é um argumento válido, a meu ver. Não há essa hipótese de construção da terceira pista ali. E a outra hipótese da terceira pista, para quem conhece Guarulhos, de um lado é Jamil Jarif, que poderia ser a terceira pista, e do outro lado é a base aérea, que também é uma região de montanhas. Fazer uma terceira pista ali, além de destruir a mata, eu duvido que faça. Né? E a partir disso foi inclusive implementado outros aeroportos fora da região de Guarulhos. Então, o argumento de que desce porque há possibilidade no futuro da terceira pista é outro complicômetro, né? Para os moradores da cidade. Eu sei que eu abordei várias questões, mas eu acompanho essa questão há muito tempo na cidade e eu acho que, inclusive, houve uma demora da construção exatamente por causa desses impedimentos. Quais foram as medidas que há para permitir essa licenciação prévia, tendo em vista esses impactos todos na cidade? Ele vai responder logo ou quer fazer um comentário? Bom dia a todos, sou o vereador Moreira do PTB. Quero cumprimentar aqui os colegas vereadores, a nossa presidente, quero cumprimentar os representantes da Secretaria de Meio Ambiente. E, na verdade, o que eu entendi até agora é que já existe uma definição. E os prejudicados são os moradores de Haroldo Veloso e região. Porque essa informação que a Dersa nos passa
que não há possibilidade de fazer essa pista elevada por causa de uma terceira pista do aeroporto. E nós temos aqui na presença, sentado nas galerias ali, o espaço da imprensa, o nosso nobre decano, vereador Paulo Roberto Quiquinato, como carinhosamente eu o chamo de professor da matéria, um conhecedor dessa cidade. Não sei se concorda ou discorda do que estou falando. Eu acho inadmissível essa explicação, porque se nós temos o aeroporto de Congonhas dentro da cidade de São Paulo, e temos o aeroporto de Guarulhos com essas duas pistas, que para a aeronave pousar, ela cruza várias grandes avenidas da cidade, prédios e também agora o trem. Então, na minha visão, não se justifica não ter feito essa parte elevada na região de Santos Dumont e Haroldo Veloso e adjacências. Aliás, aquela região baixa, aquele baixio todo que corta essa região de Guarulhos. Eu vejo como um desrespeito à cidade de Guarulhos, a importância que tem a cidade de Guarulhos no cenário nacional. Vejo como desrespeito ao mais antigo bairro, conjunto habitacional formado na cidade de Guarulhos, aos moradores. E houve, na minha visão, que não estava nesta casa, na oportunidade passada, um negligenciamento do poder público em todos os sentidos, quer ele estadual, quer ele municipal. Porque sempre se diz, quando um não quer, dois não briga. Então se junta para brigar, os dois quisessem brigar, Guarulhos e capital, e com a capital e com a Dersa, eu acredito que hoje nós não estaríamos aqui discutindo essas questões. É uma falta de respeito muito grande com a cidade de Guarulhos, repito, uma falta de respeito muito grande com os moradores daquela região, porque quando ali chegou o Rodoanel, eles já estavam ali há muitos anos. Eu não digo aquelas pessoas que chegaram posterior, mas aqueles que já estavam há muitos anos. E se vai indenizar, tem que indenizar pelo valor, não só pelo valor real do imóvel, mas pelo valor patrimonial, cultural, vivido ali por aquelas pessoas. Porque é muito difícil quando você é desalocado de uma região bruscamente. Eu falo bruscamente porque é uma imposição, uma área decretada de utilidade pública. Você está ali 30, 40 anos, 50 anos, era do seu avô, passou para o seu pai, para sua mãe, para você, certamente ficaria para os seus filhos e seus netos, e bruscamente o Estado vai precisar. Está na Constituição. É legal, mas precisa ser bem reparado, no mínimo. Eu não vejo, eu participei da última reunião, a primeira, infelizmente, eu quero pedir desculpa aqui, porque, na verdade, nem lembrei, são tantas coisas a fazeres que acabei não lembrando, Juliette. Eu quero pedir desculpa pessoalmente aqui, não foi uma vontade, pelo contrário, eu tenho um prazer enorme de trabalhar nessa casa. O meu sonho era vir para cá e trabalhar em prol da cidade de Guarulhos. E acabei não vindo na primeira reunião por um relapso meu. Mas deixo aqui o meu registro indignado, porque eu vejo que não tem mais possibilidade. E quero fazer uma pergunta aqui ao técnico da Secretaria de Meio Ambiente. Quando se fala em 0,5% da obra total, acredito que seja 0,5% da área construída naquele município, não da obra total, porque a obra total é 0,5% para dividir, acredito eu, em todo o curso da rodovia. E eu gostaria que Vossa Senhoria explicasse melhor, que Vossa Senhoria entende, para que nós entendermos como funciona essa parte. É uma parte técnica, uma parte técnica administrativa. E às vezes eu acredito que tem um lugar que tem um impacto ambiental bem maior e outros lugares um impacto ambiental menor. Como dividir esse 0,5%? Muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todos presentes, a todos que nos assistem. Guilherme, a pergunta sabemos que o impacto ambiental é irreparável, não só referente às matas, como às nascentes, muito maior até quando se diz a
ao remanejamento da população dali, que daí você tira dali e você loca elas em outros lugares. Não conseguiríamos fazer o mesmo com o meio ambiente. A agressão, pelo que você acabou de citar, o impacto é muito grande e irreversível. Nós estamos percebendo cada vez mais os animais se aproximando das cidades. Por quê? Nós estamos acuando eles. Aí quando vem essas febres amarelas, aí vem o pessoal querem culpar o coitado do macaco, na qual nós somos os responsáveis diretos, que nós estamos invadindo o habitat deles. Então nós temos que realmente se atentarmos muito ao que está acontecendo no país, no mundo, e ver se realmente não existe uma terceira alternativa referente a impactuar menos, para a gente dar uma atenção para o meio ambiente. Com o meio ambiente, nós precisamos do meio ambiente. O meio ambiente talvez não precisa de nós temos os nossos filhos, nossos netos que precisará do planeta. E de que maneira essa secretaria estará fiscalizando essa compensação ambiental que será feita, e se está documentado e qual o prazo? Obrigado. Vereador Toninho da Farmácia, inclusive eu convido o vereador Paulo Roberto, que foi citado, se ele quiser se pronunciar, porque nós vamos abrir a palavra ao técnico Guilherme, biólogo, gerente técnico do meio ambiente, e em seguida abriremos. Eu pediria que as pessoas que querem fazer perguntas se inscrevam aqui com o engenheiro Tiago, tá bom? Alô. Bem, vou tentar resumir aqui os pontos que foram levantados, né? Em primeiro lugar, eu não falo em nome da DERSA, que é o empreendedor, nem em nome da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, como eu comentei, todas as vezes que a gente solicitou, a DERSA prontamente veio apresentar e responder os questionamentos, seja na fase preliminar do licenciamento, seja na fase de audiência pública, ou posteriormente a gente convidou eles para apresentar no nosso Conselho de Defesa de Meio Ambiente, no Conselho da APA do Cabo Sul. Então, eles nesse aspecto, eles são bastante prestativos, né? Então, eu tentei falar aqui em linhas gerais sobre como que funciona o licenciamento para esse tipo de empreendimento. A legislação preconiza que essas obras muito impactantes tenham a apresentação de um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ao meio ambiente. E ali são apresentados, em linhas gerais, os impactos, né? As alternativas locacionais, a terminologia que se usa inclusive para esse tipo de empreendimento linear, são as macro-diretrizes ou as macro-alternativas, e aí eles compõem uma matriz, né, com vários itens: impacto em vegetação, movimentação de solo, interferência em recursos hídricos, e aí eles tentam chegar na alternativa ou indicar ao final, porque o estudo tem que ser conclusivo. Então eles indicam ao final a alternativa que seria menos impactante. Isso não significa que não é zero, que não tem impacto nenhum. Sim, eles reconhecem que ao final vai existir impacto. E por conta disso, eles apresentam diversos programas relacionados a todos esses impactos que eles vão destacando ou vão levantando à medida que o estudo vai sendo desenvolvido. Então, programas para afugentamento de fauna, depois programa para resgate de fauna durante a fase de operação, o programa para levantamento de vegetação nativa, remanescente de Mata Atlântica, árvores isoladas, recursos hídricos, impactos sociais, diretos e indiretos, impacto ao sistema viário, durante a fase de obra e posteriormente durante a operação do empreendimento, e aí então cessam-se os impactos no viário local e o impacto passa a ser só pela operação do empreendimento em si, né? Então, ao final do estudo, ele tem que ser conclusivo, inclusive em relação ao método construtivo. Então, um questionamento aqui que vocês estão indicando, se a alternativa
de método construtivo, é sobre viaduto e obras de arte especial, é por túnel, é ao nível do solo, com movimentação de terra, explosão de rochas e tudo mais, isso tudo é definido no estudo, e quem aprova essa concepção, em linhas gerais, é o órgão estadual. É a CETESB. Então, como eu falei, o município é consultado por força da resolução CONAMA 237 e a gente faz um exame técnico e a gente apresenta as condicionantes e as restrições do ponto de vista aqui do município. Mas, de fato, quem licencia é o órgão ambiental estadual. E, na prática, a legislação ambiental é estruturada dessa forma, quem licencia é que vai fazer o acompanhamento. Então, o acompanhamento da implantação e do desenvolvimento de todos os programas de compensação ambiental, de mitigação, de fauna, impacto social, viário, conforme eu falei, quem faz esse acompanhamento é a CETESB, é o órgão estadual. Inclusive, é determinado que sejam apresentados relatórios trimestrais com a descrição do que está acontecendo em tempo real para cada um desses programas. E esses relatórios compõem um processo que fica lá na CETESB de São Paulo, que já tem mais de 150 volumes, esses processos com todos esses estudos, esses relatórios trimestrais, agora que está nessa fase de implantação. E além de tudo, se verifica-se alguma irregularidade, a secretaria, aí sim eu falo no nome da secretaria, se a gente verifica irregularidades, a gente tem a obrigação ou de tomar alguma medida, como a gente tomou em alguns casos pontuais, ou de comunicar o órgão ambiental estadual se tem alguma irregularidade ou alguma não conformidade em relação a esses aspectos do licenciamento. Mas, repito, a conclusão sobre qual é o método construtivo, a melhor alternativa locacional, ela se dá no âmbito desse licenciamento maior que é feito pelo órgão estadual. Um outro aspecto que foi destacado aqui em relação à compensação. Então, existe lá no estudo e no licenciamento um programa de compensação ambiental. E a utilização desse recurso financeiro, os famosos 0,5% da compensação ambiental, eles seguem o que está preconizado na lei do sistema de unidades de conservação. Então, esse recurso relativo ao montante da obra, o total da obra, então, para vocês terem uma ideia, inicialmente a ideia da Secretaria Estadual de Transporte e Logística era licenciar o Rodoanel como um todo, e aí eles mudaram a estratégia ao longo dos anos e separaram o Rodoanel em trechos. Então, era trecho oeste, trecho leste, trecho sul e o trecho norte no qual a gente está inserido. Então, esses 0,5% que eu estou falando aqui é relativo ao trecho norte. O que a gente solicitou como órgão ambiental municipal é que, desses 0,5% da compensação ambiental, proporcionalmente ao impacto que é em Guarulhos, então a rodovia tinha lá 50 quilômetros, aproximadamente 22 quilômetros em Guarulhos, então a gente indicou que a gente gostaria, ou que a gente precisa que, já que o impacto é aqui, que esses 0,5% sejam aplicados aqui. No entanto, esses recursos ficam vinculados lá na Câmara Estadual de Meio Ambiente, a gente tem que ir lá utilizar esse recurso segundo as regras da Câmara Estadual de Meio Ambiente. Então, a gente tem que ir lá pleitear, apresentar projetos e captar esses recursos, E a compensação, o plantio compensatório, relativo ao impacto na vegetação nativa, os remanescentes de Mata Atlântica, a gente também indicou que esses plantios compensatórios fossem ou sejam realizados aqui no município de Guarulhos, uma vez que o impacto é aqui, E destaco aqui em relação à alça de acesso, como a gente se manifestou numa data em que não estava definido a posição exata ainda da alça de acesso, então a gente não teve acesso a essas informações, nem em relação ao cálculo desses impactos, supressão de vegetação nativa, impactos nos recursos hídricos, aterramento de nascentes, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que com isso eu contemplo o que vocês esqueceram. Nós não temos acesso? Não, nós temos acesso, mas ele fica na Câmara de Compensação Ambiental. Então, a gente tem que ir lá e pleitear recursos que ficam depositados nessa Câmara, seguindo as regras da legislação do Conselho Estadual de Meio Ambiente e dessa Câmara Técnica de Compensação Ambiental do órgão estadual. Um outro detalhe que eu acho que é legal comentar aqui, a Secretaria de Transporte e Logística do Estado de São Paulo tem um grupo de trabalho de acompanhamento da implantação das obras do Rodoanel. Não, eu sou mais rápido. E a Prefeitura tem um representante, e aí eu acho que seria pertinente vocês, inclusive, se me permite a sugestão, fazer um questionamento se vocês não poderiam também fazer um acompanhamento nesse grupo de trabalho da Secretaria de Transporte e Logística.
né? Ou convidar algum representante desse grupo para se manifestar aqui. Eu gostaria de convidar o senhor Fábio Mangia, da Regional do São João. Enquanto ele chega, o vereador Moreira quer fazer uma questão rápida. Bom, eu quero falar que me sinto contemplado com a sua resposta, entendi perfeitamente. E quero falar também, que acabei não falando antes, que eu sou totalmente a favor do Rodoanel e de todo desenvolvimento que venha para a cidade de Guarulhos, dentro dos parâmetros que cabem na cidade de Guarulhos e com respeito à população guarulhense. Eu só não sou a favor de imposição. Faz-se um projeto, faz-se um programa de governo, um projeto, e fala isso, e na verdade a gente sabe que poderia ser diferente, que poderia contemplar melhor a população de Guarulhos, poderíamos estar a contento com esse trecho do Rodoanel de verdade. E de verdade não estamos, simplesmente por uma imposição da Dersa, ao meu ver. Cheguei nesta casa esse ano, não tive possibilidade de participar anteriormente e acredito eu que vou ficar só no lamento. Muito obrigado. Tem que ligar. Já vai treinando aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, vereadora Janete Pietá. Na pessoa dela eu cumprimento todos os meus amigos vereadores. Quero cumprimentar a Associação do Veloso na pessoa do Russo, meus amigos que estão aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Mangia. Eu sou administrador lá da Regional do Jardim São João e gostaria de ajudar. Apesar de ver aqui que temos um membro da própria prefeitura falando sobre o Rodoanel, mas eu gostaria de deixar sobre a mesa algumas questões importantes que aí os vereadores podem tratar. Eu estou lá na Regional do Jardim São João desde janeiro de 2017 e o assunto Rodoanel e Dersa, ele está sempre em foco. O que acontece? Eu nem vou falar como é que é o relacionamento entre Rodoanel e munícipe, eu vou deixar isso para a associação, para o Russo falar, porque é uma dificuldade entre valores, entre avaliações dos imóveis, dos impactos, isso eu vou deixar para o Russo falar, mas eu quero falar sobre a dificuldade de conversar com a Dersa e com a Companhia Paulista de Obras, CPOS, que são as empresas responsáveis pela obra. Eles fizeram uma reunião na escola Brigadeiro Haroldo Veloso, no dia 22/7/2017. A pedido do prefeito Guti, nós estivemos lá, representando o executivo, o governo. Coloquei o nosso nome à disposição para fazer parte de todas as comissões possíveis, para estudar todas as questões que o Rodoanel vier a ter no nosso município e lá em especial na nossa região. Porque, vereadora Janete, o que acontece é que a gente já ouve as questões. O que acontece no Cabo Sul, que aconteceram no Soberana, que aconteceram no Santos Dumont e em outras regiões da cidade. Vou citar um exemplo. Lá no Soberana, a Dersa prometeu, mexeu num campo de futebol da comunidade. Passou o Rodoanel em cima do campo. Prometeu outro campo. E até agora não deu. É um problema a ser resolvido antes da Dersa ir embora. Antes dessa companhia ir embora. Porque na hora que eles forem embora, acabou campo, acabou promessa, não tem nada. E tantas outras coisas. O mais importante, eu lá na regional, serviços públicos, eu vejo o impacto que tem nas ruas. Os nossos asfaltos estão virando novamente terra. E as casas estão trincando.
porque é dia e noite e dia os caminhões passando e trincando as casas, trazendo problemas aos moradores da nossa região. Então, o que eu queria pedir aos vereadores? Precisa ter uma conversa desses impactos e uma contrapartida urgente por parte do Rodoanel, que eu não tenho só coisa ruim para falar. Combatendo um incêndio lá no Jardim Ana, nós fomos ajudados pelo Rodoanel, né, pela Dersa. Então, assim, eu estou querendo dizer as coisas boas, como as coisas que nós temos ainda a tratar com essas duas empresas. Eu acho que no momento é isso. Agradeço a oportunidade. Obrigado, senhor Fábio Mangea, que é da Regional. E eu gostaria que o senhor, se possível, nos desse exata localização desse campo de futebol, porque essa questão que o senhor fez, nós levaremos para a Dersa, né? Então, eu gostaria da localização. E se tiver na Regional denúncias concretas de casas que estão sofrendo o efeito do transporte para a execução da obra, que é trincas, e as ruas eu já falei, né? Mas, por favor, todos os dados, se o senhor puder nos apresentar de forma... dando exemplos concretos, nós levaremos para a reunião que nós vamos fazer. De qualquer maneira, muito obrigada. E eu vou pedir, já está ligado lá o microfone, Jatobá, por favor, o senhor pode ligar, Jatobá, já ligou? Som, tá. Tá bom, já está ligado. Então, vamos convidar o Russo, que é o senhor José Alberto dos Santos, que é presidente da Associação dos Moradores do bairro do Haroldo Veloso. E na fala dele, se não houver ninguém mais inscrito, nós temos que encerrar, porque, inclusive, pedir que a audiência tem que começar, nós começamos um pouco atrasada, porque tem uma outra atividade aqui nesse mesmo espaço. Senhor Russo, José Alberto dos Santos, presidente da Associação dos Moradores do bairro Haroldo Veloso. Obrigado, vereadora, presidente da comissão, bom dia a todos. Bom, vereadora, um questionamento meu aqui, pelo questionamento dos próprios moradores. A situação que nós atravessamos lá é muito terrível. Então, só uma pergunta, para que todos tenham conhecimento, principalmente os moradores. Essa comissão foi constituída... Então, eu gostaria de saber, presidente, se existe um prazo determinado para essa comissão terminar o trabalho. Essa é uma pergunta. Por que eu estou falando isso? Nesse meio termo, claro que tem um tempo para vencer esse trabalho. A Dersa pode nos pegar de surpresa, como já fizeram outras vezes, ou não? Esse é um questionamento. O outro, eu estou falando isso também porque dentro do nosso bairro ainda continuam trabalhando. O IPT, Instituto de Pesquisa e Tecnologia, estão trabalhando dentro das nossas residências ainda. Só que eles não estão entrando dentro das casas que vão sair. Não, eles estão entrando dentro das casas que não vão sair. Gostaria, vereadores, por favor... Prestem bastante atenção nisso, que é uma piada. Se nem nós sabemos qual que é o traçado normal, o projeto que vai passar ali, como é que eles estão fazendo isso? Porque não está dando, não temos mais contato com a Dersa, é mentira em cima de mentiras, e quem está sofrendo com isso são os moradores, sem dúvida nenhuma. Uma hora sai por cima, outra hora sai por baixo, ninguém sabe quem sai. Sai 2 casas da esquina, mas 3 ficam. Por isso que eu peço para a comissão que aperte mesmo essa Dersa, porque, sinceramente, até hoje foi só mentiras, mentiras e mentiras. Para vocês tirarem uma base, pessoal, em maio do ano passado, nós conseguimos ir até a Dersa e conversamos com o gerente de obra, senhor Plínio Tomás. Nos recebeu muito bem, apresentou um mapa lá, que é isso, até que nós concordamos com o mapa. Mas o diálogo dele
conosco ali, já foi se tratando de uma área invadida. Quer dizer, gente, eles nem conheciam o Haroldo Veloso. Laércio estava comigo, Orozimbo, questionamos isso com ele, ele não soube nos responder. Solicitou no mesmo momento o gerente jurídico da Dersa, o qual compareceu lá. Explicamos de novo. Aí ele falou, bom, agora muda o assunto. Tem cabimento uma coisa dessa, gente? Nós somos guarulhenses, pô, temos que defender nossas raízes aqui. E em cima disso, daquele mapa, eles prometeram que até julho teria uma definição. Tudo bem, esperamos até julho e houve a definição. A reunião lá dentro do bairro, na escola, com todos os moradores, representantes da Dersa, da CPOS, aquele monte de gente. Tudo bem. Assim que terminou a reunião, eles saíram para os bairros congelando as casas. Só que congelando as casas que não estavam no mapa. Outra bagunça feita. Só sei, minha gente, que Deus abençoe essa comissão, Deus abençoe a nós todos e que tenhamos êxito. Agora, quem puder me responder, a Dersa pode nos pegar de surpresa nesse meio tempo ou não? Obrigado, gente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Sim, pela ordem. Eu só gostaria de responder ao senhor Russo. Em relação a essa comissão, o senhor poderia anotar, é a portaria 22.238. A portaria 22.238, assinada no dia 20 pelo presidente Eduardo Souto, começou no dia 20 de março e irá até o dia 18 de março de 18 de maio de 2018, os primeiros 60 dias, podendo ser prorrogados por mais 60, mais 60, 2 vezes 60, mais 30 dias é a comissão especial de inquérito. Então, e por isso que nós demos até o dia 2 de maio datas para fazer aquela reunião na Dersa, né? Dizer que essa comissão de estudos, ela não tem poder de trazer a Dersa aqui, como nós deveríamos também trazer a CETESB, porque, na verdade, o órgão, veja, como Guarulhos está totalmente manietado, porque o órgão que fez o acompanhamento do meio ambiente, para algumas questões libera e para outras não. Não liberou durante muito tempo a construção da Jacupêssego aqui em Guarulhos, dizendo que tinha problemas ambientais ali na região da Bardela e tudo mais. Agora, o Rodoanel, que é uma região muito maior, a CETESB liberou. Então, esta comissão também, ela pode se tornar uma comissão de inquérito. Aí ela tem uma posição muito mais efetiva e podendo inquirir, não só convidar, intimar, né? Então, sobre essas questões, nós vamos estar acompanhando, temos os seus contatos e estaremos acompanhando par e par. Mas essa é uma questão não só da Câmara, ela é uma questão eminentemente da cidade e o prefeito Guti e seus assessores secretários estão também acompanhando. O secretário de governo, o senhor Paulo Carvalho, quando aqui esteve, ele deixou bem claro que ele já abriu caminhos da comissão dos moradores com a defensoria para acompanhar o caso de vocês, e há também da nossa parte uma interlocução no sentido de nós fazermos o mais rápido possível uma nova audiência no bairro para que os moradores possam participar com esses 3 setores, a prefeitura representada, o legislativo, com a Dersa e quem mais a Dersa achar interessante participar.
Esse é o nosso movimento, né? Agora, nós temos alguns limites, porque ela é uma comissão de estudos e ela indica, né? Então, é isso. Mas todas essas questões que foram elencadas pelo senhor Magéia, Fábio Magéia, e também pelo senhor Russo, que é o José Alberto dos Santos, serão levadas para a reunião que vamos fazer com a Dersa. Vamos dar a palavra ao Guilherme e também dizer assim que nós temos que encerrar no máximo em 6 minutos, porque nós já ultrapassamos até o ideal seria que nós terminássemos às 10, porque essa casa precisa de ter outras comissões que fazem reuniões aqui nesse espaço. Antes do senhor responder, é o vereador Luiz da Sete. Bom dia a todos, bom dia, presidente. A minha questão é que a gente entrou nessa comissão, mas a gente está vendo porque a Grueport faz o que quer dentro de Guarulhos. Hoje vem a Dersa, faz o que quer dentro de Guarulhos. E sempre prejudicado é os moradores. Se a gente não tomar uma providência, essa comissão, junto com o governo Guti, junto com a população, vai fazer o que a Grueport faz, não acontece nada. Nós estivemos em Brasília, numa audiência pública, para resolver um problema de Brasília, que era a questão de abrir aquela abertura para o Jardim São João, e não aconteceu. Se passou-se um ano, já tem 1 ano e 4 meses, eu vejo que todo dia nessa tribuna, o nobre vereador Casaforte bater nessa tribuna, falar da empresa que não resolve nada, e nada sai do papel. Então, hoje a gente está vendo andar essa comissão. Se a gente não partir realmente para que a Dersa vá até a Dersa, ver o que vai acontecer, vocês vão ser prejudicadas, a obra vai acontecer e nada vai acontecer. Quem vai pagar são vocês. Então, a minha questão é essa: a gente precisa que essa comissão vá até a Dersa. Se ela não quiser vir até aqui, a gente não pode trazer eles, que a lei não deixa, mas a gente vai até lá e que a gente consiga um parecer favorável que seja para vocês, porque a obra não vai mais acabar. A obra não vai mais acabar. Então, quem tem que a gente correr atrás é que vocês sejam, pelo menos, reconhecidos pelo o tempo que vocês moram na sua região. A minha questão é essa, presidente. Obrigado. A palavra ao técnico biólogo, senhor Guilherme, gerente técnico do meio ambiente e biólogo Guilherme. Bem, eu acho que em relação a esses questionamentos, eu não tenho nada a informar, esses últimos 3 questionamentos. Queria comentar que a gente está à disposição para prestar mais informações, se for o caso, se for pertinente. Assim como o senhor Abdo Maslum, secretário de Meio Ambiente, pediu para informar que, se precisar, tiver algum questionamento pontual, coisas mais específicas, encaminhar por escrito para a secretaria, que através da nossa consultoria jurídica pode responder e entrar num grau de detalhe maior, se for necessário. Antes de encerrar, eu gostaria de repassar a palavra aos vereadores, se querem fazer algum comentário, porque eu gostaria de fazer um que já faço. Eu gostaria de saber quais são os impactos ambientais que já foram executados, porque já teve a mata no setor de Guarulhos, já perdeu várias árvores, já teve os impactos ambientais tanto na mata quanto se já teve, ou se nós precisamos de inquirir a CETESB para ter domínio dos 150 volumes, se existe algum resumo aí na secretaria de todos os 150 volumes que a CETESB fez a respeito do impacto da obra. Quero registrar a presença do vereador Rafa Zamproni e também do vereador Surfistas, presente aqui na nossa audiência, né? Então, eu gostaria que assinassem a presença, inclusive. Estamos encerrando, mas é sempre bom registrar que mais vereadores estão acompanhando essa comissão especial de estudo.
Mais algum vereador gostaria de fazer alguma questão, porque estamos encerrando por hoje? Não? Wesley? Pois não, vereador relator Wesley Casaforte. Bom dia, vereadora presidente, vereadora Janete Rocha Pietá, qual já cumprimenta a mesa, cumprimentar os moradores que se fazem presente aqui do Haroldo Veloso, assessoria, a imprensa presente, cumprimentar meu amigo Fábio Manja, que também se faz presente aqui da Regional Jardim São João. Bom, nós conversamos na última reunião que tivemos aqui na última quinta-feira, os moradores não teve presente porque foi comunicado muito em cima, estive conversando com o Rus, com os moradores, mas nós pontuamos algumas questões aqui, principalmente com relação à nossa ida até a Dersa. Propomos aqui, não sei se a vereadora já falou, mas nós propomos aqui de propor uma agenda junto com o presidente da Dersa, que a gente possa levar essa discussão junto com a Dersa. Quando o técnico menciona aqui essas questões, que realmente a questão da municipalidade não tem esse poder de determinadas informações que somente a Dersa pode nos fornecer. Então, assim, é uma das perguntas que só que me cabe a questão do ambiental, da questão da municipalidade, do impacto, da totalidade do impacto ambiental que teve dentro do município, o que eles passaram para a Secretaria de Meio Ambiente, o que vai corresponder, qual é a medida que será tomada por esses impactos dentro do município. E aí nos cabe a responsabilidade de saber. Por que eu pergunto isso? O nosso foco, que eu volto a falar aqui, o foco dessa nossa comissão é tratar sobre a questão dos moradores da região do Haroldo Veloso, que foi o ponto inicial, que a vereadora Janete Rocha Pietá, o vereador Dr. Lar Santos, que não se faz presente hoje, mas esteve presente junto com a gente, que se trata sobre a questão da desapropriação dos moradores. Então, só que, o porquê que a gente fala sobre essa questão do impacto? Para saber qual é a medida que a Dersa vai estar usando de contrapartida para poder sanar esses impactos e para saber também o direcionamento, que o Russo mencionou muito bem aqui. Qual o direcionamento que realmente, qual é a rota que vai seguir esse traçado do Rodoanel? Né? Porque tem uma hora que ele fala que vai vir pela direita, outra hora vai vir pela esquerda, e cada lado que vai vir prejudica muitas e muitas pessoas. Então, assim, a gente tem que saber, primeira coisa, qual realmente é o traçado? Vai vir térreo? Vai vir aéreo? Né? Qual que é a medida que vai ser tomada? Se vai vir térreo, quais são as passarelas? Qual o impacto que isso vai ocasionar dentro da região? Então, assim, todo esse diálogo, acho que é importante, senhora presidente, a gente mencionar junto com a Dersa, que eles nos respondam a essas questões. Eu até peço aqui para a comissão, junto com os vereadores, vereador Toninho da Farmácia, vereador Moreira, vereador Cássio Portela, para que nós, o vereador Seu Luiz da Sede, para que nós possamos, e o vereador Dr. Lar Santos, que nós possamos em conjunto formular essas questões e já ir com essas questões formuladas à Dersa, para que eles possam responder a gente e também, por que não, convidar também os moradores, né, representantes que possam estar indo junto com a gente, abrir esse diálogo junto com o presidente da Dersa. Do demais, siga à disposição. Fica com Deus. A palavra. Pode, o vereador Toninho da Farmácia, pode falar. Eu gostaria de fazer um convite para a comissão, para a presidente, para acionar a comissão e o engenheiro da casa, junto com a imprensa, para a gente estar fazendo uma visita e sentindo de perto o que vai estar acontecendo. Nada como a presença nossa no local. De preferência a próxima semana. Eu gostaria só de informar que nós, no início aqui, vereador Wesley Casaforte, nós já enviamos o ofício para dessa e já fizemos 5 perguntas, entre elas o impacto na vida dos moradores. E já demos 4 datas, e as 2 datas é na semana que vem. Nós estamos aguardando. Eu gostaria de fazer um pedido. O senhor, como ligado ao partido do prefeito, que o senhor, junto comigo, nós fizéssemos uma conversa com a Dersa, no sentido dela definir qual a data. Nós demos 4 datas. Você podia dar o papel de novo? Nós demos dia 23 e 25 de 26, 25,
30 de abril e 2 de maio. E já fizemos nesse requerimento, que eu passo para suas mãos para dar uma lidinha, 5 questões. E todas as questões formuladas hoje também serão encaminhadas para a DERSA. Então, a proposta do vereador Toninho da Farmácia eu acho pertinente, mas nós marcaremos posteriormente, logo que tivermos a resposta, porque semana que vem nós já demos 2 datas, né? Pode ser numa quarta-feira? Então, um dia melhor, mas terá que ser em maio, porque dia 2 de maio a próxima quarta-feira, depois do dia 2, qual é o dia? Não, dia 9. O que nós podíamos tentar ver se é possível fazer no dia 2 à tarde ou no dia depois do dia 9, né? Dia 2 à tarde, vamos ver na agenda, há uma proposta indicativa de nós fazermos um acompanhamento no dia 2, do 5 à tarde. Tá, é isso que eu estou propondo. É indicativo dia 2 do 5, aguardando a resposta. E essas questões feitas hoje, nós gostaríamos de também fazer um ofício formulando aquelas questões que não estão aqui inclusas. A importância da quarta-feira é por causa das comissões. Exatamente. Nós estamos marcando na quarta-feira exatamente para não prejudicar as comissões aqui. E já tem data e já tem 5 questões. E o que for, por exemplo, as questões formuladas pelo senhor Fábio Mageia, não foi incluída. Nós vamos incluir a questão do campo de futebol do Soberana, que é um impacto e que havia uma resposta dessa de ter a contrapartida e não deu. Nós pedimos um endereço preciso no Soberana e também a questão das casas trincadas, se existem 2. Então, quais são... E ruas, porque ruas não é tudo bem, mas se o senhor nos trouxer, nós encaminharemos. Tudo bem? Então, nada mais havendo a tratar, nós agradecemos muito a presença dos moradores e de todos os assessores aqui presentes, da intervenção do senhor Fábio Mageia e do senhor José Alberto dos Santos Russo. E na semana próxima, a nossa comissão não terá reunião se for a data proposta pela DERSA. A comissão vai acompanhando e avisaremos. Eu pediria a todos os presentes que dessem seu nome e telefone para que nós possamos acionar, tendo em vista que a DERSA, até o presente momento, não nos deu resposta da reunião. Muito obrigada e manteremos contatos.